Conexão Divina, 21 de maio de 2026. Existe uma coisa que machuca profundamente o coração humano. Sentir que os relacionamentos estão cada vez mais frios, estão se esfriando cada dia que passa. Pessoas que se amam, mas já não conseguem se conectar. Quantas amizades destruídas, relacionamentos frios, pessoas vivendo na mesma casa, mas cada vez mais distantes. E talvez o mais triste seja perceber que o mundo está ensinando as pessoas a se afastarem uma das outras. Muito orgulho, muita indiferença, muita frieza. Só que no Evangelho de hoje, Jesus faz um pedido que revela exatamente o contrário disso tudo que eu acabei de dizer. Pouco antes da sua paixão, ele reza ao Pai da seguinte maneira: que todos sejam um. No momento mais importante da sua missão, Jesus não fala de poder, não fala de riqueza, não fala de sucesso. Jesus fala de união. Porque Jesus sabe que quando o amor desaparece, o coração humano começa a adoecer por dentro. Convido você a ficar nessa reflexão até o final. E antes disso, inscreva-se no nosso canal Conexão Divina. Ative aí o sininho para você receber as nossas reflexões todos os dias. Vamos ao Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, e neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos permite entrar num momento íntimo da oração de Jesus.
Existe um detalhe muito emocionante nesse trecho. Cristo não está rezando apenas pelos discípulos que estavam no seu lado ali. Ele também estava rezando por todos aqueles que ainda acreditaram nele, que acreditariam nele no futuro. E isso significa que, de certa forma, Jesus também estava olhando para nós. Compreende isso? Olha que profundidade existe nisso. Antes da cruz, antes do sofrimento e antes da entrega total, Jesus já carregava cada um de nós no seu coração. E no centro dessa oração aparece um pedido que se repete ali várias vezes: que todos sejam um. Porque Deus nunca sonhou um mundo marcado pelo ódio, pela divisão, um mundo marcado pela frieza. O ser humano foi criado para viver no amor verdadeiro, mas aos poucos muita coisa vai endurecendo o nosso coração. Feridas, decepções, traições, palavras que machucam, orgulho acumulado ao longo do tempo, e sem perceber a alma começa a se fechar. E aí, meu irmão, muitas vezes a gente não consegue mais confiar, não é mesmo? Já não consegue mais se abrir, já não consegue mais demonstrar carinho. E isso acaba que vai criando um vazio silencioso dentro da vida. Porque o coração humano não nasceu para viver sem amor. Jesus hoje revela que essa unidade que ele pede começa primeiro dentro da alma. Quando a pessoa reencontra Deus. Porque quando a pessoa reencontra Deus, ela começa também a reencontrar a capacidade de amar, de perdoar e principalmente de reconstruir. Talvez seja exatamente isso que está faltando em muitos ambientes hoje. Essa reconstrução interna. Mais reconciliação, talvez mais ouvir, mais escuta, mais paciência, mais misericórdia. Porque o orgulho afasta, mas o amor sincero ele aproxima as pessoas. Existe uma frase muito linda nesse evangelho: para que o amor com que me amaste esteja neles. Perceba como isso é profundo. Jesus não está falando de um amor assim superficial, nem de um sentimento passageiro. Jesus está falando de uma presença de Deus, um Deus capaz de transformar a maneira como a pessoa olha para a vida. Um Deus capaz de transformar a maneira que uma pessoa olha para os outros e até olha para si mesmo. Porque quando alguém se afasta de Deus, o coração vai endurecendo, dia a dia, sem perceber. Tudo vira defesa, tudo vira
distância, vira tentativa de sobreviver sozinho. Mas quando Deus volta ao centro, a nossa alma reaprende aquilo que o mundo desaprendeu: viver sem transformar o amor em disputa, viver um relacionamento sem orgulho e a convivência em frieza. Talvez o maior milagre que Jesus queira fazer dentro de nós hoje não seja mudar o mundo ao nosso redor, mas impedir que o nosso coração se torne igual a esse mundo sem amor. Porque quando alguém permanece unido a Deus, o amor deixa de ser apenas um discurso e começa a aparecer nas atitudes, na forma de ouvir, na forma de tratar, na forma de perdoar e principalmente na maneira de olhar as pessoas. Olhar com menos julgamento, com mais olhar com um olhar de Deus, sabe? E quando o amor de Deus começa a alcançar os relacionamentos do dia a dia, quando esse amor alcança esses relacionamentos nossos, o Evangelho vira vida de verdade, não é mesmo? Que a paz de Cristo habite em seu coração, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.